Olá pessoal, nesse vídeo, então vou falar o segundo vídeo da série, né, sobre os eventos finais, né, da julgamento de Jesus. No primeiro vídeo eu falei sobre a prisão de Jesus lá no Monte das Oliveiras e que então provavelmente veio um grupo de soldados romanos, não exatamente uma corte de 600, mas uma parte disso, e soldados romanos mais representantes do Sinédrio, não propriamente o sumo sacerdote, mas representantes do Sinédrio, vieram então prender Jesus, né? Essa questão aí, e dentro do que foi colocado, né? Os representantes do sumo sacerdote dificilmente iriam em loco lá, sabendo que havia a possibilidade de haver alguma resistência, né? E essa quantidade de soldados romanos era necessária exatamente por causa disso, porque você não sabia quantos discípulos você ia encontrar. Poderia encontrar 10, poderia encontrar um, poderia encontrar 30, poderia haver mais resistência. Né? Então tem que ter um grupo de soldados ali, romanos ali, para cumprir essa função. E se foram, é porque estava com a anuência do Pôncio Pilatos. Então tudo indica que a presença desses soldados romanos, que só aparece em João, João não teria por que inventar disso, né? Porque coloca uma culpa nos soldados romanos, né, em Roma, né? Então isso pressupõe que Pilatos já tinha conhecimento de que ele iria fazer um julgamento de Jesus. Agora vamos nesse segundo vídeo falar de uma segunda etapa, que é a etapa que Jesus saiu dali, daquele, né, daqueles soldados, ele foi capturado e ele foi mantido sob a autoridade das autoridades judaicas, tá? Que ali tinha também os guardas do templo de Jerusalém. Então eles se encarregaram então de manter Jesus preso, né, até amanhã do dia seguinte, quando teria a apresentação junto a Pilatos. Então como é que foi esse momento? Que esse momento que ele está sendo preso, os evangelhos falam que o Sinédrio teria julgado e condenado Jesus, tá? Então como falar dessa parte? Essa parte é exatamente da participação do Sinédrio. Que julgamento é esse, né? Bom, eu trago aqui o livro do Craig Blomberg, Introdução aos Evangelhos, e ele vai falar disso, né? De Jesus diante do Sinédrio, tá? Então, embora Caifás tivesse sido legalmente estabelecido como sumo sacerdote em 15 depois de Cristo, Anás, seu sogro e antecessor no ofício, ainda era considerado pelos judeus como legítimo ocupante da função, uma vez que a lei judaica afirmava que este papel atribuído por toda a vida. Então, veja, porque existe uma contradição ali, porque, afinal, quem é esse sumo sacerdote que está entrevistando Jesus? É Anás, é Caifás, ou são os dois, né? Ao que tudo indica, parece que são os dois, né? Então ele está tentando, o Craig Blumler, justificar o porquê dos dois, né? Quer dizer, tinha um em vigor, em exercício, e tinha um por mérito, tá? Que também estava lá, que era o Anás. Então não é improvável que os responsáveis pela prisão quisessem prestar uma homenagem a Anás, que era o mais antigo, né? Ao lhe conceder uma breve audiência com o famoso Jesus. Se o sacerdote estivesse achando que poderia descobrir algo de novo e surpreendente, Jesus lhe assegura que nada diria que já não tivesse sido proclamado publicamente. É a resposta de Jesus. Ele é esbofeteado por uma contundente falta de sua cooperação, mas logo mostra a injustiça do ato. Em especial no Evangelho de João, né, em 18, capítulo 18, versículos 12 a 14, embora Jesus estivesse sendo literalmente julgado pelas autoridades judaicas e romanas, ele deixa claro várias vezes que, num nível espiritual, eram eles que estavam sendo julgados por Jesus. Tá? A cena da confissão de Jesus é mostrada pelos 4 evangelhos diante de Caifás, embora João, o episódio seja indicado no capítulo 18 e 24, como eu falei. Os sinóticos deixam claro que Sinédrio não tinha nenhuma acusação legítima contra Jesus, os juízes nem mesmo conseguiram que os falsos testemunhos entrassem em acordo. O máximo que conseguiram é uma acusação deturpada de que Jesus teria destruído, afirmaria a destruição do templo. Tá? Quer saber se Jesus de fato afirmava ser o Messias, né? Caifás pergunta a Jesus: Tu és o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus, uma forte evidência de que Jesus normalmente não fazia declarações francas de seu messianato diante de seus oponentes.
Então, essa pergunta de Caifás, ela talvez denuncie isso, ou seja, que Jesus ele não falava abertamente que ele era Messias, né? Por isso Caifás vai lá e pergunta. E Jesus é meio evasivo na resposta, né? Sim, eu sou. É, bom, Mateus e Lucas dão respostas mais evasivas. Mateus 26, 64. O eu sou aparece no Marcos. Sim, é como disseste, ou vós dizeis que eu sou. Está meio evasivo, ele não confirma. E acrescenta: E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo como nuvens no céu. Né? Em referência a Daniel, profeta a Daniel. Tá? Então, nesse momento, o sacerdote vai dizer que Jesus blasfemou. Né? Bom, é curioso, ele fala aqui, por uma ironia, quando Jesus se refere ao Filho do Homem, né, tradicionalmente, se a concepção cristã mais popular acredita que essa expressão Filho do Homem significa Jesus na sua humanidade. E, na verdade, quando Jesus se refere ao Filho do Homem lá do profeta Daniel, o sacerdote diz, blasfemou, ou seja, como se fosse uma referência à divindade de Jesus. Quer dizer, é curioso como é que essa expressão Filho do Homem ela está associada a uma questão da divindade de, de Jesus, né? Tá? Então, esses são os pontos aqui tratados aqui pelo Craig Bloomberg, tá? Vamos ver agora o que, que o Joaquim Nilka tem a ver dessas passagens aqui. Ele vai falar aqui na passagem 270, página 270. Tem sido posto em dúvida o valor histórico do julgamento do Sinédrio, por dois tipos de razões, literárias e jurídicas. A perícope foi considerada como um produto literário tardio, que teria sido posteriormente incluído em alguma antiga história da paixão do evangelista Marcos, ou já antes. O argumento jurídico é o seguinte: a situação jurídica na província da Judéia era tal que os romanos haviam deixado à suprema autoridade judicial judaica, o Sinédrio, a plena jurisdição de sangue, a potestas do iuris gladi. Tá? Se os membros do Sinédrio tivessem participado do processo de Jesus, eles teriam resolvido tudo sozinhos, sem a ajuda dos romanos. Teriam condenado à morte e executado, possivelmente por lapidação. Mas Jesus foi condenado por Pilatos e crucificado. Por conseguinte, a autoridade judaica não participou da decisão. Então, ele está novamente traduzindo aqui: afinal de contas, as autoridades judaicas tinham o poder de matar Jesus ou não? O Gneco está dizendo que sim, eles tinham, mas eles não fizeram isso. Então, é muito estranho esse interrogatório e julgamento de Jesus do Sinédrio. Porque, por que então ele não matou? Por que ele mandou para Pilatos, então? Poderia ter matado já ali. Em conexão com o processo de Jesus, a necessidade de explicar a discussão da questão do ius gladi. A Judéia, desde o ano 6 depois de Cristo, uma província do Império administrada por um procurador, prefeito romano, era uma verdadeira autoridade judicial de sua província, a quem, presumivelmente, com base no mando especial do imperador, era confiada a mais ampla jurisdição de sangue, como indica Joséfo em Guerra dos Judeus 217. Se já nas demais províncias a regra era que a jurisdição sobre a vida e morte ficava reservada ao procurador, por consequência, isto deve ser admitido na Judéia, uma província situada fora dos limites do império. Dessa forma, tudo fala em favor de que o direito de matar cabia exclusivamente ao prefeito. Então, aqui, ele já está falando de Nilka, ele já está dizendo aqui que o direito de matar ele cabia exclusivamente ao prefeito romano e não à autoridade judaica. Aí ele vai falar do caso de Estevão, mas Estevão foi uma exceção. Será que nesse caso o Sinédrio poderia formalmente condenar um homem à morte sem a participação dos romanos? Não parece provável. É o caso de Estevão, que foi morto, foi um caso de linchamento, ele não seguiu, então ele sai fora do princípio, né?
como deve ser apreciada do ponto de vista jurídico a audiência judaica. Com Caifás, certamente estiveram reunidos os membros mais importantes do Sinédrio. Se tivesse sido dada oficialmente uma sentença de morte, como Mateus insinua, com certeza deveríamos pensar uma reunião de todo o Sinédrio. Porém, uma sentença formal de morte é muito pouco provável. O procurador da Judéia, mesmo empenhando-se por um processo próprio, apareceria então como um mero lacaio do Sinédrio. Além do mais, podemos admitir que o Sinédrio não tinha autonomia para pronunciar uma sentença de morte, portanto, a retirada do direito de matar, potestas gladi, estendia-se também a uma imposição de tal sentença. Por isso, o processo judaico pode ser descrito como uma investigação prévia, onde se procurou reunir pontos para apreciação da pena de morte, a fim de serem apresentados no processo romano. Além do mais, caso esteja certo que a reunião tenha ocorrido em uma casa do sumo sacerdote e não no local das reuniões oficiais, seria suficiente admitir que atuaram apenas os membros do Sinédrio mais importantes. Então, resumo final do Gniuca, não foi uma reunião formal do Sinédrio e não houve uma acusação do Sinédrio, porque se tivesse, eles teriam encerrado a questão ali. Então, foi uma entrevista prévia que eles fizeram para depois entregar para as autoridades romanas. Isso é o Joaquim Gniuca. O que o Gerd Thyssen vai falar? Gerd Thyssen vai dizer o seguinte. Bom, primeiro que ele vai apontar vários problemas aí desse julgamento do Sinédrio, né? Segundo todos os relatos, a aristocracia local de Jerusalém envolveu-se no processo de Jesus como uma espécie de primeira instância, enquanto Pilatos foi o responsável pela execução. Tá? Bom, por que não houve um processo legal, formal ali no Sinédrio? Bom, primeiro, os processos que levavam à pena capital, eles podiam ocorrer somente durante o dia. Isso segundo a Mishnah. Tá? A Mishnah é um documento judaico posterior de Jesus, mas acredita-se que ali esteja descrevendo uma regra que valia no tempo de Jesus. Então, seria durante o dia. E o processo de Jesus foi à noite. Essa entrevista do Sinédrio foi à noite. Né? As audiências do processo não poderiam ocorrer no sábado. E o processo aconteceu na noite da Páscoa, que seria na noite do dia da preparação. Também nem no sábado, nem nos dias da preparação, está lá no Mishnah. E, segundo João, segundo os sinóticos, né, foi nos dias da preparação. Uma sentença de morte não poderia ser promovida no primeiro dia de julgamento. Ou seja, você não poderia dar uma sentença no mesmo julgamento e condenar. Isso na Mishnah. E no caso de Jesus, foi tudo feito de uma hora só. Julgou, condenou, executou. Isso está fora do preceito. A questão da blasfêmia, será que Jesus blasfemou? Bom, segundo a Mishnah, blasfêmia, segundo Sanhedrin 7,5, é quando você pronuncia o nome de Deus. E Jesus, a rigor, não pronunciou o nome de Deus. Ele foi evasivo, né? Você diz que é o Messias? Se é o que tu dizes, né? Ele foi evasivo. Ele meio que confirmou que era o Messias, mas ele não fez propriamente uma blasfêmia. Tá? E a outra questão é o lugar da Assembleia. Né? O lugar da Assembleia normal, segundo a Mishnah, era dentro do templo. Tá? E segundo os evangelhos, foi na casa do sumo sacerdote. Então, isso daqui mostra alguns problemas para considerar isso aqui como histórico. Então, ele dá 4 soluções. Primeiro, o processo no Sinédrio é histórico, tá? Ou seja, mas como é que se explica essas diferenças? Bom, se explica o seguinte, a Mishnah fala do processo farisaico. Talvez o Jesus estivesse sendo condenado segundo o direito saduceu e não fariseu. O fariseu era mais rigoroso. Poderia aceitar todas essas irregularidades aí. Poderia ser. Bom, hipótese seria um processo penal extraordinário no direito saduceu. Uma hipótese menos provável, né? Segundo, o processo perante sinédrico não é histórico, ou seja, não aconteceu. Tá? Então, o processo mesmo não aconteceu. Houve ali uma reunião informal, uma entrevista intermediária, etc., que nem o Gniuca está falando, mas não propriamente um processo. Né?
E esse processo teria sido inventado para exonerar os romanos. Quem defendeu essa tese foi o Litzmann, tá? Que, segundo ele, o Sinédrio tinha o poder de matar Jesus, mas então, poderia ter executado Jesus. Ora, como Jesus foi crucificado pelos romanos, então a participação do Sinédrio não existiu. Então, seria a maneira de explicar. O terceiro é que um interrogatório foi feito perante o Sinédrio e foi descrito pelos evangelistas como se fosse um processo, que é o que eles narram. Mas, na verdade, não foi nada, foi uma reunião informal. Tá? Essa é uma outra explicação. E outra explicação é que você poderia ter vários processos ali fundidos ali naquela narrativa. Tá? Bom, com relação às razões alegadas ali no Sinédrio. Bom, a questão da profecia de Jesus no templo. Isso seria motivo para matar Jesus? Nós temos o exemplo de Jesus, filho de Ananias, outro personagem, tá? Que ele é citado ali pelo Flávio José, em Guerra dos Judeus 6:300, e que ele também profetiza a queda do templo. Tá? E isso foi depois de Jesus. Tá? E ele foi analisado, foi julgado pelo Sinédrio e levado ao procurador também, que nem Jesus. Mas ele não foi condenado à morte. Tá? Então, esse exemplo mostra que não seria suficiente para mandar Jesus à morte, ele ter profetizado a queda do templo, porque o Ananias fez e não morreu. Tá? Outra questão é uma falsa profecia e aliciamento do povo. Tá? Porque existe no direito da Mishnah que uma pessoa pode ser morta, né? Punição de morte, caso tenha feito uma profecia ou magia de aliciamento para idolatria, levado outras pessoas à idolatria. Tá? Jesus foi de fato executado dessa forma e também, segundo fontes não cristãs, imputou-se a ele a acusação de aliciamento. Mas tal acusação não aparece em Marcos, né, que é o texto mais antigo. Em Mateus, ela não se encontra no relato do processo em si. Em Lucas, ele se refere à agitação política e não ao aliciamento religioso. Então, também não se encaixa nessa segunda possibilidade. Terceira, o fato de Jesus se dizer Messias. Isso era razão para matar alguém? Também não. Também não, porque você tem o exemplo do Simão Bar Corcba, que vai vir lá em 130, e ele liderou uma resistência, e inclusive um próprio rabino, o rabino Akiba, apoiou Bar Kokhba como sendo Messias. E isso também seria, de certa maneira, um pouco contraditório, porque se os judeus estavam esperando o Messias, como é que você, ser Messias, estaria condenado à morte? Seria uma coisa contraditória. Então, se dizer Messias não era motivo para matar. E se dizer Deus? Bom, se dizer Deus, segundo Mateus 14:63, Jesus é condenado por blasfêmia, ainda que o direito da Mishnah defina a blasfêmia como pronunciar o nome de Deus. É um conceito que Jesus, a rigor, não fez. Tal divinização seria especialmente uma blasfêmia se implicasse a elevação de um crucificado à posição de Deus. De resto, a combinação dos três títulos cristológicos mais importantes, de Messias, Filho de Deus e Filho do Homem, que aparecem lá na tabuleta lá de Jesus, permitem reconhecer uma perspectiva pós-pascal e dificilmente poderia ser histórica. Então, essa acusação de divindade de Jesus, segundo Gerd Thyssen, foi depois, não foi histórica. Tá? Então, ou seja, o Sinédrio não tinha elementos para mandar matar Jesus. Tá? Essa é a conclusão aí do Gerd Thyssen. Tá? Vamos agora aqui no Crossan. No Crossan ele já dá uma interpretação bem radical. Ele diz o seguinte: não teve nada de julgamento.
simplesmente, não teve nada de julgamento. Então ele diz assim, na página 141, em resumo, ao contrário de crime e prisão, para os quais concedida a execução havia historicidade necessária, quer dizer, prisão teve. Jesus foi preso e levado para ser crucificado direto, não teve julgamento. Ele foi direto para a crucificação. O julgamento é, na minha melhor apreciação, baseado inteiramente em profecia historicizada, ou seja, não aconteceu. E não em história relembrada. Não é apenas o conteúdo do julgamento, mas o próprio julgamento que eu considero não histórico. E, naturalmente, é impossível que tenha havido um julgamento, ou mais de um, cujos detalhes exatos foram perdidos para sempre. Porém, na reconstrução histórica, eu procedo minimizando. Não acho que o julgamento é um postulado necessário. Imagina que um Caifás, cara importante, Pilatos, tivesse um acordo e ordens em vigor em relação à Páscoa, pelos quais qualquer ação subversiva envolvendo o templo e o povo trouxesse punição instantânea, com crucificação imediata. Não haveria necessidade de grande mobilização de hierarquia de comando para dar conta de um incômodo camponês, ninguém como Jesus, nenhuma necessidade, nem mesmo um interrogatório formal perante Caifás, muito menos um julgamento diante de Pilatos. No caso de Jesus, pode muito bem ter havido prisão e execução, mas não de forma alguma julgamento. Então, para Crossan, ele foi preso e crucificado direto, sem julgamento. Tá? Vamos agora aqui no Paul Winter. O Winter, ele vai falar aqui, ó. O Senado judaico reuniu-se na residência do sumo sacerdote à noite, imediatamente depois da prisão de Jesus. Isso entra em choque com todas as informações disponíveis acerca do procedimento da Assembleia do Senado. José e o Talmud cobrem séculos a fio da história judaica, estão lá os dados relacionados aos negócios públicos da Palestina do século I, com os quais devem ser confrontadas as narrativas evangélicas, sempre que seu caráter histórico for posto em questão. Em nenhuma parte de José e em toda a literatura rabínica encontramos qualquer referência a reuniões do Sinédrio na residência do sumo sacerdote. Tá? Então, a ideia de um julgamento formal do Sinédrio reunindo, isso está descartado aqui por todos os autores. O máximo que pode ter acontecido foi uma reunião informal envolvendo alguns membros do Sinédrio. Realmente se reuniram aí informalmente para saber o que decidir com relação a Jesus. Tá? O resultado dos trabalhos dessa manhã é a extradição de Jesus a Pilatos para ser julgado. Contudo, é impossível entender em Marcos por que Jesus foi a julgamento perante Pilatos se ele já tinha sido julgado e condenado pelo Sinédrio. Ou seja, mais um motivo para dizer que não houve julgamento e senão não teria razão para mandar ele de novo lá para Pilatos. É porque o Sinédrio ali não é formal, não fez um julgamento propriamente dito. Aqui ele fala com relação a. E esse julgamento? Por que apareceu ali esse julgamento do Sinédrio em Marcos? Bom, ele diz: Marcos modelou o seu evangelho de modo a adaptá-lo às necessidades particulares dos leitores inseridos no ambiente romano. E assim percebeu que deveria omitir tudo que pudesse trazer à mente do leitor a ideia de que o caso de Jesus, levado à morte por um governador romano da Judéia, poderia ser comparado a qualquer dos inúmeros casos de pena capital resultantes ali. Então, ele está dizendo que essa história de julgamento do Sinédrio foi colocado ali no Evangelho de Marcos, os outros evangelhos repetiram, para isentar a autoridade romana. Ou seja, a acusação teria sido feita pelo Sinédrio, o Pilatos, ele simplesmente ele lavou as mãos e deu sequência ao que já estava sido condenado pelo Sinédrio. Né? Então, essa ideia de um julgamento formal do Sinédrio foi colocado ali em Marcos para isentar os romanos dessa acusação. Então, quem matou Jesus foi as autoridades judaicas. Né? Podemos afirmar com certeza que o relato da sessão noturna em Marcos é uma importação acrescentada às tradições antigas. Então, deixa o Paul Winter falando.
Aí ele vem com o depoimento do Maurice Gogel, tá? Ele fala assim, na verdade, Jesus não foi julgado pelo Sinédrio. Nenhuma das normas de procedimento previstas no Tratado Sanhedrin, que é o Mishnah posterior depois, né, foi observado, o Sinédrio, né, que a gente já viu aqui do Sinédrio. Nada foi observado. E, embora haja excelentes razões para se pensar que elas não existiam no tempo de Jesus, porque essas normas, afinal, estão na Mishnah, que veio lá no ano 200, né? Embora podemos imaginar que isso não estava valendo na época de Jesus, tal como aparecem formuladas nesse livro, algo do tipo já deveria existir. Não houve um julgamento perante o Sinédrio. Quando Jesus foi levado ao sumo sacerdote, não era nem sequer prisioneiro dele, mas sim prisioneiro de Pilatos. Então, como é que decorre a história? Quem prendeu? Soldados romanos. Quem guardou Jesus até o julgamento? O templo. Como ficou guardado ali no templo, criou-se essa ideia de que o Sinédrio fez um julgamento ali de Jesus. Na verdade, não existiu. Ele é simples prisioneiro aguardando o momento de receber o Pilatos lá no dia seguinte. É isso que é a narrativa construída pelo Paul Winter, tá? E dos demais aqui. Tá? Agora vamos aqui para fechar, né? O Rincon, tá? Vamos fechar aqui com o Rincon. O que ele diz sobre esse episódio aí do Sinédrio, tá? Jesus na casa do sumo sacerdote. Bom, os pesquisadores que consideram ter sido realizado algum tipo de procedimento judicial formal diante do Sinédrio durante essa noite dividem-se em duas escolas. Uma é partidária da tese do julgamento noturno, ou seja, que o Sinédrio se reuniu nessa noite. A segunda é que houve um interrogatório noturno, por iniciativa das autoridades romanas, e vamos analisar em todo. Bom, primeiro, o Sinédrio não se reuniu, não tinha autoridade para se reunir e tratar de casos penais na casa do sumo sacerdote. O Sinédrio não se reuniu, nem estava autorizado a se reunir nos casos de direito penal durante a noite. Tá? Casos de direito penal passíveis de receber a pena capital não eram julgados em dias festivos, como era o caso ali da Páscoa, véspera da Páscoa. Nenhum acusado pode ser condenado à morte com base em seu próprio testemunho, que foi o caso de Jesus ali, no caso do Sinédrio. Né? Foi um interrogatório com o próprio Jesus, tá? Violando a regra também. Não se condena um homem em julgamento a menos que duas testemunhas válidas tenham declarado que o viram cometer ato pelo qual foi acusado. Também não tem isso. Não se condena um homem em julgamento a menos que duas testemunhas válidas declarem que preveniram previamente que não cometesse o ato impugnado. O delito específico de blasfêmia não é cometido desde que o acusado não profira explicitamente o nome expresso de Deus ali naquele momento diante das testemunhas. E Jesus foi evasivo ali, ele não caiu nessas contradições aí. Então, ele está tendendo a achar que, de fato, não teve esse julgamento formal. O que mais que ele fala aqui? A tese do julgamento noturno é repelida pela grande maioria dos pesquisadores, encabeçada pelos que sustentam que nessa noite Sinédrio cumpriu exclusivamente um papel de corpo investigador. O sumo sacerdote interrogou pessoalmente o acusado e, segundo todos os evangelhos, não foi pronunciada nenhuma sentença. Esses sinais indicam que os procedimentos não foram procedimentos judiciais, mas apenas interrogatórios. Tá? Alguns pesquisadores escrevem que não foi dito que era proibido julgar ao sábado. Aí vai uma questão aí ainda do julgamento. Não houve julgamento, né? Houve no máximo ali um interrogatório. Por outro lado, não encontramos em nenhum outro lugar qualquer precedente ou confirmação de que o Sinédrio
o Sinédrio prestasse serviços ao governador romano e lhe preparasse julgamentos apresentados diante dele, seja como instância inquiridora, seja como acusadora, ou qualquer outra função oficial. Mesmo essa segunda função de estar ali inquirindo Jesus para meio que fazer uma preliminar do processo, a princípio não tinha esse papel. Eles não tinham essa incumbência. Eles fizeram, se fizeram, fizeram por conta deles. Esse inquérito preliminar não faz parte do processo romano, né? Uma instituição não poderia ser o acusador em questões penais, segundo o direito romano, a não ser um indivíduo em particular. Então, nem isso também daria, entendeu? Teria de ser uma pessoa acusando Jesus, não poderia ser o sinédrio acusando Jesus. No direito romano, isso não existiria. Segundo todos os relatos dos evangelhos, o sinédrio, ou sumo sacerdote, nunca se interessou pelos delitos sancionados pelo direito romano. Portanto, não realizou nem lhe foi pedido que realizasse uma investigação desse tipo. Todo seu interesse estava centrado em delitos do tipo religioso judeu. O problema do sinédrio era religioso, né? Sobre o qual a autoridade romana não tinha nenhuma jurisdição. Para que perguntar se ele era o Messias ou não? Isso, o romano não quer nem saber disso. Isso não interessa se é Messias ou não. Isso não vai fazer parte. Isso aqui não vai botar ninguém a pena de morte por causa disso. Um tribunal com plenos poderes, que normalmente julga casos penais em cumprimento de suas funções, é totalmente impossível que faça na clandestinidade, que é o que aconteceu. Então não foi uma reunião formal do Sinédrio, né? A inegável conclusão de tudo isso é que o cronograma não foi estabelecido pelo Sinédrio, mas pelo governador romano, que havia já fixado o julgamento definitivamente. Então, o julgamento é o do Pilatos. Aí vem o ponto principal aqui do Rincon. Aí é que vem o ponto. Chegamos aí no ponto principal. Que, segundo ele, por que então o Sinédrio se meteu na jogada? Ele está dizendo o seguinte: ó, o mais natural e evidente que poderia ocorrer nessa situação, do ponto de vista do sumo sacerdote do Sinédrio, era tentar evitar o julgamento de Jesus pelo governador romano. Tentar evitar, que inevitavelmente levaria à crucificação, convencendo-se a si mesmos e convencendo o governador que Jesus se retratara de suas atividades perigosas e que não mais ameaçaria a ordem pública e segurança. Então, o Sinédrio, ele quis investigar de Jesus o seguinte: olha, na verdade a intenção dele foi o seguinte: olha, eu posso te aliviar o teu lado aí, posso aliviar, eu posso chegar lá e dizer que você não tem essa acusação aí, que você aliviar você de sublevação aí, você sair fora aí. Mas eu vou te perguntar uma coisa: você é o Messias? Você é o Messias? Aí Jesus disse, basicamente ele diz que é, né? Aí, é? Então tá bom, então tu vai para Pilatos. Entende? Ele dá a entender que foi isso aí, ou seja, o Sinédrio, ele foi com a intenção primeira de tentar aliviar. Olha como é que isso aqui é um judeu falando, ele está querendo aliviar a culpa dos judeus. Dizendo assim, ó, o Sinédrio, ele até tentou aliviar a barra do Jesus, mas não conseguiu, porque Jesus, ele disse que era Deus, que era Messias, então segue teu caminho aí com Pilatos aí, se vira aí com ele aí. Se tivesse querido condenar o Sinédrio, ele poderia ter encontrado testemunhos, uma grande quantidade de material incriminatório que justificasse a condenação. Mas o Sinédrio não queria condenar, está aqui, página 121, não queria condenar, sim absolver. Olha a frase aqui do Rincon, só para polemizar. O Sinédrio não queria condenar, mas sim absolver. Tá? Então, mas ao dizer que ele era o Messias sentado à direita do Deus Pai, bababá, aí pronto, aí ferrou. Aí não deu para aliviar a barra do Jesus.
Ele discorda dessa questão, por exemplo, simplesmente ser o Messias, isso não daria razão para condenar Jesus lá, segundo a lei judaica. Agora, a questão da blasfêmia, ele se colocar como Deus, aí isso era considerado uma blasfêmia, sim. Tá? Mas a questão do Messias, não. A questão do Messias até... Assim como o Sinédrio não levou à prática a sua condenação, nem de modo algum pediu ao governador romano que o fizesse em seu lugar, isso demonstra que não houve uma sentença nem um julgamento propriamente. Então, essa é a perspectiva do Rincon, né? Meio que né? Arremata aí as conclusões dos principais autores, né, sobre esse tema daí. Muito obrigado, então.